A pergunta desse vídeo é muito simples. Hoje, diante de tudo o que aconteceu, Jair Bolsonaro ainda merece o seu apoio? É a respeito disso que nós vamos refletir aqui. Eu tenho a certeza que as verdades que eu vou dizer nesse vídeo vão incomodar muita gente, vão deixar muita gente com as bochechas rosadas por aí. Mas a verdade, ela precisa ser dita, doa quem doer. Foram marcadas manifestações pelos movimentos conservadores, que de conservadores não tem nada, são só idólatras de político, com a pauta única: apoiar Jair Bolsonaro. Agora, o mais engraçado é que quando o Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão em segunda instância, esses mesmos conservadores falsos, essa direita gengivuda aí, disse: não vamos nos manifestar. É necessário haver a harmonia entre os poderes. Quando passou o fundão eleitoral e o abuso de autoridade, esses mesmos hipócritas disseram para você: não vamos nos manifestar. É necessário harmonia entre os poderes. Quem se lembra da entrevista entre o gengivão e o Flávio Bolsonaro, lá no Panos Livres? Quem é que se lembra disso? Onde Flávio Bolsonaro dizia: a quem interessa essa guerra institucional? Está tudo funcionando. A quem interessa isso? Quando foi sancionado o juiz de garantias, esses mesmos hipócritas disseram para você: não, isso é para manter a harmonia entre os poderes. Agora, como emendas impositivas tiram dinheiro do poder executivo, tiram poder do próprio poder executivo, esses mesmos canalhas hipócritas vêm te convocar para ir às ruas por um presidente que há 5 dias atrás condecorou Maia, Alcolumbre e Dias Toffoli, além de ter dito que ia casar com Rodrigo Maia. Agora só falta o casamento com Rodrigo Maia. E quem costurou essas emendas impositivas que transformam Bolsonaro em uma marionete do Congresso e de Dias Toffoli? Engraçado que quando eu disse isso daqui, Bolsonaro hoje é uma marionete de Dias Toffoli e do Congresso. Traidor, traidor, traidor. Agora vamos às ruas porque Bolsonaro se tornou uma marionete do Congresso e de Dias Toffoli. Ah, é? Ah, é? O que eu estou repetindo aqui há meses sem parar? Seus hipócritas, sem vergonhas, gengivudos, nojentos. Agora, quem é que costurou essas emendas impositivas? Foi o próprio governo Bolsonaro, seus líderes do governo, senhor Eduardo Gomes, Fernando Bezerra e o próprio filho Eduardo Bolsonaro. Você duvida? Assista aí. Presidente, como vários parlamentares falaram, só queria deixar aqui a nossa posição favorável à PEC, parabenizar a Vossa Excelência pela presidência, que realmente é uma pauta que, quando Jair Bolsonaro era deputado federal, ele e eu somos favoráveis, que vai trazer independência para esse plenário, independência para os colegas deputados federais. Então, de maneira nenhuma se trata de uma reforma do governo, trata-se sim de uma relação harmônica entre os poderes. Então, parabéns. E o PS... É muito cinismo. É muita hipocrisia. Os próprios Bolsonaros elogiaram essa merda. Quando eu fiz aqui um vídeo criticando, todo mundo descendo o pau em cima de mim. Executivo, legislativo, judiciário, são os 3 poderes. Voto comprado não é reflexo ou sinônimo de democracia. Agora acabou. Simplesmente, tá certo? Lógico, há o temor também de envolvimento nessas questões de jovens parlamentares, mas eu acredito na maioria dos parlamentares que estão lá, e graças ao episódio do orçamento impositivo. Esse Congresso, o Ulisses Guimarães dizia, né? Quando alguém critica o Congresso, né? Espere o próximo, ia ser pior. O Ulisses Guimarães, nessa, né? Ele está no fundo do mar, respeitosamente, na Baía de Angra, faleceu, não acharam o corpo dele, mas ele, nessa vez, ele perdeu. O Congresso está muito bem. Eduardo Bolsonaro era o líder, tá? Nesta matéria. Faltou, inclusive, a uma das votações. E agora eles pedem para que você aguente a bucha. É muito cinismo, é muita hipocrisia. E eu volto a perguntar a você: Bolsonaro, hoje, depois de tudo que foi feito, merece o seu apoio?
Em 2019, ele, de responsabilidade dele, com a sua caneta presidencial, realizou 5 dos maiores sonhos, dos maiores desejos que o PT poderia ter. Entre eles, a limitação na delação premiada, sancionada pela caneta presidencial. A restrição na prisão preventiva, sancionada pela caneta presidencial. O juiz de garantias, que pode transformar o Brasil no maior inferno jurídico já imaginado nas galáxias. Um país como esse aqui, que já sofre com uma justiça lenta e terrível, criar mais uma instância para crimes de colarinho branco, sancionado pela caneta presidencial. O financiamento de advogados com fundo partidário, que é uma vergonha nojenta, sancionada pela caneta presidencial. E um fundão eleitoral de 2 bilhões de reais. 5 dos maiores sonhos do PT. Inclusive, o PT vai receber lá 350 milhões de fundo eleitoral, que é suficiente para se reerguer. 5 dos maiores sonhos realizados por Jair Bolsonaro por sua caneta presidencial. E aí esses mesmos hipócritas, cínicos, canalhas que hoje convocam para manifestação dizem: ele não pode vetar para não arrumar a briga com o Congresso. Ah, é mesmo. Agora que o leite já está todo derramado, você pode ir às ruas contra o Congresso. São hipócritas, e quem diz que ele não poderia vetar, mente descaradamente, mente cretinamente, abobadamente. Isso não pode ser tolerado. Esses caras que se diziam lutar pela verdade, lutam pela mentira, lutam por um sistema porco que esmaga, que escraviza o povo brasileiro. É brincadeira. E aí quando o próprio presidente divulga os vídeos das manifestações no seu WhatsApp, e depois fala: presidente, você está divulgando isso. Aí ele se acovarda, dizendo: não, eu achava que o vídeo era de 2015. Não era aquela frase lá: soldado que tem medo de ir à guerra é um covarde? Soldado que vai à guerra com medo de morrer é um covarde? Como que o vídeo pode ser de 2015 se mostrava lá a facada, se mostrava ele com a faixa presidencial? Ainda dá uma desculpa esfarrapada dessas? Esse joguinho duplo de na frente vai lá, condecora Maia, diz que vai casar com Maia, diz que agradece muito o Supremo Tribunal Federal. Depois vai no WhatsApp e manda um grupo para vamos lá se manifestar contra os caras e tudo mais. Aí depois quando pega: não fui eu que disse isso não. Quando vai lá e faz um post a respeito de ser favorável à prisão em segunda instância, que era a pauta de campanha. Era a pauta da campanha do Bolsonaro ser a favor da prisão em segunda instância. Vai lá, faz o post e depois Carlos Bolsonaro tem que se desculpar. Me desculpe, eu não queria dizer que era a favor da segunda instância. Me desculpe se ofendi alguém. E agora somos nós que temos que ir para as ruas, aguentar a bucha. Bolsonaro hoje, ele não quer lutar contra esse sistema que esmaga, que escraviza o cidadão brasileiro, o povo brasileiro. Ele não faz isso, ele não luta contra esse sistema, ele é esse sistema. O que ele está fazendo é tentando manter o seu apoio pensando nas eleições de 2022. Por isso divulgou esse vídeo no WhatsApp. Porque as ações, os atos que Bolsonaro tem hoje são esses, de preservar esse sistema perverso que destrói o cidadão brasileiro e faz que nós sejamos sempre uma nação de escravos, de subalternos, de cães vira-latas. É isso que Bolsonaro faz. E a verdade dói, não é mesmo? Então esses são os fatos. E você quer se relembrar deles? Quer recapitular eles aqui? Quem é que Bolsonaro escolheu para ser líder do Senado? Fernando Bezerra, que foi ministro da Dilma, acusado de 5,5 milhões de reais em propina, alvo da Lava Jato há pouco tempo. E quem foi escolhido por Bolsonaro para ser o secretário-geral do seu novo partido?
ele que assina tudo. O partido que vai purificar o Brasil, o partido diferente, o partido com gente pensando no futuro brasileiro. Quem é o secretário-geral? O senhor Adhemar Gonzaga, né? Que foi acusado, inclusive, de bater na própria mulher e que foi não só advogado da Dilma, mas também inocentou a chapa Dilma Temer. Você se lembra daquela época que eles foram inocentados por excesso de provas? Este é o secretário-geral. E quem é o segundo vice-presidente do partido de Bolsonaro? Uma pessoa maravilhosa. Você conhece um nome chamado Luiz Belmonte? Pois saiba que ele era financiador do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, que estava há pouco tempo filiado ao PSDB. Você duvida de mim? Procure esse nome, Luiz Belmonte, PCdoB. Coloca no Google, Luiz Belmonte, PCdoB. O cara que financiava o Partido Comunista Brasileiro é vice-presidente, é o segundo vice-presidente do partido de Jair Bolsonaro. Augusto Aras colocou na PGR, foi o cara que fez o coordenador geral da Lava Jato sair fora falando, mano, não dá para trabalhar com esse cara, não tem condição. O cara está sentando em cima de todos os processos, que foi colocado lá na Procuradoria-Geral da República para agradar Dias Toffoli e o Senado, que hoje eles, de maneira hipócrita, falam, vá para as ruas, lutar contra este Congresso. Foi colocado lá para agradar o cara que dava festa para Zé Dirceu, que é favorável ao inquérito ilegal de Dias Toffoli, que mandou o processo de Caixa 3 do Rodrigo Maia voltar para estaca zero. Este é o cara que Bolsonaro colocou para sentar na cadeira da Procuradoria-Geral da República, que o senhor Bernardo Kister diz, é nota 7 para cima, esse é conservador. Jorge Oliveira, que é o amigão de Dias Toffoli, André Mendonça, que escreveu um livro em homenagem a Dias Toffoli. Jorge Oliveira é o principal conselheiro de Jair Bolsonaro. André Mendonça está na Advocacia Geral da União. E há pouco tempo atrás, essa mesma Advocacia Geral da União recorreu para que tenha sim o juiz de garantias. A Advocacia Geral da União que está sob ordens do presidente da República. Eu faço novamente a pergunta a você. Hoje, Bolsonaro merece o seu apoio? E eu nem vou falar de Flávio Bolsonaro e de todos os rolos recentes aí que são vergonhosos, que são uma coisa realmente deplorável mesmo. Deplorável. Bolsonaro traiu a minha confiança como eleitor brasileiro. Nele eu não voto nunca mais, a não ser que seja para livrar o Brasil de algo pior. E eu não vou para manifestação como cidadão brasileiro para aquecer uma candidatura em 2022 de um presidente que continua fazendo com que as engrenagens perversas desse sistema continuem a moer o cidadão brasileiro.